Na Rua das Amendoeiras, escondido entre uma livraria antiga e uma loja de discos que resistia ao tempo, havia um pequeno café chamado Aurora. Não era grande, não era famoso, mas quem entrava ali sentia algo estranho, como se o lugar guardasse histórias nas paredes. O aroma de café recém-moído misturava-se ao cheiro de livros antigos. Havia estantes em todos os cantos, com romances esquecidos, poemas sublinhados e páginas amareladas pelo tempo. Pequenas luminárias pendiam do teto, criando uma luz quente que parecia abraçar quem chegava. E atrás do balcão sempre estava Mateus. Mateus tinha 32 anos, olhos castanhos profundos e um silêncio confortável. Não era o tipo de barista que falava demais. Ele preferia ouvir. Talvez por isso os clientes voltassem. Alguns diziam que o café era bom, outros diziam que era o ambiente. Mas na verdade muitos voltavam porque Mateus tinha o estranho dom de fazer as pessoas sentirem que suas histórias importavam. Todas as manhãs ele chegava antes de o sol nascer. Ligava a máquina de expresso, moía os grãos e colocava uma música antiga para tocar. Era o seu ritual. Naquela terça-feira chuvosa, porém, algo diferente aconteceria. Algo que mudaria tudo. O livro esquecido. A chuva caía com preguiça contra as janelas quando Mateus decidiu reorganizar uma das estantes do café. Era uma seção de livros que quase ninguém tocava. Romances antigos, esquecidos, doados por clientes ao longo dos anos. Ele retirava cada volume, limpava a capa e recolocava no lugar. Até que um livro caiu, um romance antigo de capa verde escura. Quando ele se abaixou para pegá-lo, algo deslizou de dentro. Um pequeno caderno, capa de couro marrom, gasta, como se tivesse sido aberto centenas de vezes. Mateus franziu a testa. Ele não lembrava de já ter visto aquilo antes. O caderno não tinha nome, nenhum título. Apenas um pequeno desenho gravado na capa. Uma xícara de café. Curioso, ele abriu. A primeira página tinha uma caligrafia delicada. Para quem encontrar este diário, este café guarda histórias de amor. Algumas felizes, algumas quebradas, todas verdadeiras. Mateus sorriu. Quem será que escreveu isso? Ele virou a página e começou a ler. Primeira história. A página estava datada de 2007. A história era simples. Um rapaz chamado Daniel vinha ao café todos os dias, às 7h30. Sentava na mesma mesa. Sempre pedia cappuccino. Durante meses ele fazia isso. Até que certo dia, uma mulher sentou-se na mesa ao lado. Clara, ela derrubou açúcar na mesa. Ele ofereceu um guardanapo. Ela sorriu. Foi o começo. Segundo o diário, eles passaram a vir todos os dias. Conversavam sobre livros, sobre sonhos, sobre viagens que nunca fizeram. E meses depois, Daniel pediu Clara em casamento. Ali mesmo, no Aurora. Mateus fechou o diário lentamente. Ele olhou ao redor do café. A mesa ainda estava lá, perto da janela. Será possível? Ele se perguntou se aquilo era verdade ou apenas uma história inventada. Mas algo naquela escrita parecia real demais. A ideia. Naquela tarde o café estava cheio. Uma mesa de estudantes. Um casal discutindo baixinho. O senhor lendo o jornal. Mateus preparava cafés quando teve um impulso repentino. Ele pegou o diário. Subiu em um pequeno degrau atrás do balcão. E disse, posso contar uma história para vocês? Alguns clientes olharam curiosos. Outros sorriram. Mateus respirou fundo. E começou a narrar a história de Daniel e Clara. Enquanto ele contava, algo curioso aconteceu. As pessoas ficaram em silêncio, como se estivessem ouvindo algo importante. Quando ele terminou, uma mulher comentou, eu estava aqui em 2007. Lembro deles. Mateus ficou surpreso. Sério? Sim. Eles sentavam naquela mesa. Ela apontou para a janela. Mateus sentiu um arrepio. Então o diário era real. As páginas continuam. Nos dias seguintes, Mateus criou um novo hábito. Toda tarde, ele lia uma página do diário para os clientes. Cada história era diferente. Um músico que encontrou inspiração depois de conhecer uma poetisa ali. Um casal que se reencontrou 20 anos depois. Uma despedida dolorosa. Uma reconciliação inesperada. As pessoas começaram a vir ao café só para ouvir as histórias. Alguns riam, outros choravam.
O Aurora se tornou algo mais que um café. Virou um lugar de memórias vivas. Mas Mateus começou a notar algo estranho. Algumas histórias pareciam familiares demais, como se ele já tivesse vivido pedaços delas. A página sem data. Certa noite, quando o café já estava vazio, Mateus decidiu continuar lendo. Ele virou mais algumas páginas, até encontrar uma que não tinha data. A caligrafia parecia mais recente. Ele começou a ler. O barista ainda não sabe, mas a história dele também está aqui. Mateus congelou. Ele leu novamente. Seu coração acelerou. Virou a página. Ele acredita que apenas serve café, mas na verdade ele é parte da história do lugar. Mateus passou a mão no rosto. Isso é brincadeira. Ele continuou lendo. Um dia, uma mulher entrará no café durante uma tempestade. Ela pedirá um café simples. Eles conversarão sobre livros. E sem perceber, ele viverá a história que sempre contou. Nesse momento, a porta do café se abriu. O sino tocou. A chuva lá fora estava forte. Mateus levantou os olhos. Uma mulher entrou. Cabelos molhados, casaco encharcado. Ela caminhou até o balcão. Sorriu e disse: "Um café simples, por favor." O diário escorregou da mão de Mateus, porque a próxima linha da página dizia: "E quando ela sorrir, ele reconhecerá o começo da própria história." Mateus levantou os olhos lentamente e percebeu algo impossível. A mulher parecia exatamente como descrita na página. Ela inclinou a cabeça. "Você está bem?" Mateus não respondeu, porque naquele instante ele percebeu algo ainda mais estranho. A caligrafia da página era idêntica à dele. A chuva caía com força contra as janelas do Aurora. O sino da porta ainda balançava levemente quando a mulher terminou de falar. "Um café simples, por favor." Mateus continuava parado, o diário aberto sobre o balcão, a página tremendo em suas mãos. Ele olhou para a frase novamente. "Quando ela sorrir, ele reconhecerá o começo da própria história." Ele levantou os olhos e lá estava ela. Cabelos castanhos presos de forma improvisada, algumas mechas coladas ao rosto pela chuva. Os olhos curiosos observando o café, como se estivesse descobrindo um lugar especial. Ela sorriu. "Desculpa, eu te assustei?" Mateus piscou, voltando à realidade. "Não, só..." Estava distraído. Ele fechou o diário rapidamente, tentando parecer normal. "Café simples, certo?" "Sim." Ela olhou ao redor do lugar. As estantes de livros, a luz amarelada, o cheiro de café. "Esse lugar é bonito." Mateus começou a preparar o café, mas suas mãos tremiam levemente, porque cada movimento parecia ecoar dentro da sua cabeça. O diário, a previsão, a mulher na tempestade. Ele colocou a xícara no balcão. Aqui está." Ela segurou a xícara com as duas mãos, como se estivesse tentando absorver o calor. "Ah, obrigada." Houve um pequeno silêncio. Então ela disse: "Eu me chamo Lia." Mateus sentiu um arrepio subir pela coluna. Ele abriu o diário devagar e olhou para a linha seguinte. Seu coração disparou, porque a frase dizia: "O nome dela é Lia." Mateus fechou o diário imediatamente. Respirou fundo. Aquilo não podia ser real. Talvez fosse coincidência. Sim, tinha que ser coincidência. As palavras que prevêem. Lia se sentou na mesa perto da janela. A mesma mesa da primeira história. Mateus continuava olhando para o diário. Algo dentro dele dizia para não abrir novamente, mas a curiosidade era mais forte. Ele abriu, leu a próxima linha. Ele fingirá que é coincidência, mas continuará lendo. Mateus soltou um riso nervoso. "Ah, isso é impossível." Ele virou a página. Nos próximos dias ela voltará, sempre perto do final da tarde, sempre pedindo café simples. Mateus fechou o diário com força. "Não vou ler mais isso." Ele colocou o caderno dentro da gaveta do balcão e decidiu ignorar. Mas o problema com histórias é que, uma vez que começam, elas querem continuar. O retorno. No dia seguinte, às 5 da tarde, a porta do café abriu. O sino tocou. Mateus levantou os olhos. Era Lia. Ela sorriu. Café simples. Mateus sentiu o coração acelerar. Nos dias seguintes, ela voltou. Sempre no mesmo horário,
sempre no mesmo lugar, sempre pedindo o mesmo café. E pouco a pouco, eles começaram a conversar. Primeiro sobre o clima, depois sobre livros, depois sobre vida. Ela contou que era ilustradora, que estava na cidade apenas por alguns meses, que gostava de observar pessoas em cafés para desenhar. Mateus contou sobre o Aurora, sobre as histórias do diário, mas sem mencionar as páginas sobre ele, porque aquilo ainda parecia absurdo demais. Até a noite em que Lia perguntou: "Você acredita que lugares guardam memórias?" Mateus olhou ao redor do café. As mesas, as paredes, os livros. Acho que sim. Ela sorriu. Eu também. A última página escrita. Meses se passaram. Lia virou parte da rotina do café e da vida de Mateus. Eles começaram a caminhar juntos após o fechamento. Conversavam até tarde. Riam de coisas simples. E sem perceber, Mateus estava se apaixonando. Mas havia algo que ele ainda não tinha coragem de fazer. Ler o final do diário. Até que uma noite, depois que Lia foi embora, ele abriu a gaveta, pegou o caderno e respirou fundo. Chegou a hora. Ele virou várias páginas, até encontrar o final, a última página escrita. Ele começou a ler. Eles passaram meses sem perceber o que está acontecendo, porque o amor às vezes cresce silencioso. Mateus continuou lendo, mas haverá um momento de escolha. Seu coração apertou. Ela receberá uma proposta para ir embora da cidade. Mateus franziu a testa. Proposta? E ele terá medo de dizer o que sente. Ele respirou mais fundo. Se ele ficar em silêncio, essa história terminará aqui. Mateus virou a página, mas ela estava vazia. Ele franziu a testa. É só isso? Não havia mais texto. Nenhuma continuação. Apenas páginas em branco. A revelação, no dia seguinte, Lia chegou ao café com um olhar diferente, como se estivesse carregando uma decisão. Ela se sentou, silenciosa. Mateus levou o café até a mesa. Está tudo bem? Ela demorou a responder. Recebi uma proposta de trabalho. O coração de Mateus apertou. Onde? Em Lisboa. O silêncio caiu entre eles, exatamente como o diário havia previsto. Lia olhou para a xícara. Eu sempre quis morar lá. Mateus não sabia o que dizer. Medo, insegurança, confusão, tudo ao mesmo tempo. Ela levantou os olhos. Eu parto em 3 semanas. Ele sentiu algo quebrar dentro dele, mas ficou em silêncio. E então Lia perguntou: você acredita que algumas histórias acabam antes da gente perceber? Mateus não respondeu, porque naquele momento ele lembrou da página em branco, o segredo do diário. Naquela madrugada, Mateus não conseguiu dormir. Ele voltou ao café. Sentou-se sozinho, com o diário aberto, olhando para a última página vazia. Então algo chamou sua atenção. A caneta que ele usava para anotar pedidos estava ali. Ele pegou, sem saber por quê, e aproximou da página. No momento em que a ponta da caneta tocou o papel, algo estranho aconteceu. As palavras começaram a surgir, mas não escritas por ele. A tinta se formava sozinha, como se o diário estivesse vivo. Mateus observou sem respirar. A frase apareceu lentamente. Algumas histórias não estão escritas, porque ainda precisam de coragem. Mateus sentiu lágrimas nos olhos. Ele virou a página seguinte. Mais palavras surgiram. Este diário nunca contou o futuro. Ele apenas revelou os momentos em que alguém precisava escolher. Mateus sussurrou. Então, o final. Outra frase apareceu. Sempre pertence a quem vive a história. Mateus fechou o diário. Seu coração estava acelerado. Agora ele entendia. O diário nunca previu nada. Ele apenas apontava os momentos em que alguém precisava decidir. O final da história. 2 semanas depois, Lia estava pronta para ir embora. Era seu último dia no café. Ela entrou, mais silenciosa que de costume. Sentou-se. Mateus preparou o café. Levou até ela e disse: Lia. Ela levantou os olhos. E sim, Mateus respirou fundo. Seu coração parecia querer sair do peito. Eu li algo no diário. Ela inclinou a cabeça, curiosa. O quê? Mateus sorriu. De que algumas histórias acabam cedo, quando alguém tem medo de continuar. O silêncio tomou conta do café. Ele continuou. Eu não quero que essa acabe.
Os olhos de Lia se encheram de surpresa. Mateus continuou. Eu não sei se amor deveria ser tão simples, mas eu sei que não quero descobrir minha vida sem você nela. Lia ficou em silêncio por alguns segundos. Então perguntou suavemente. Você está me pedindo para ficar? Mateus sorriu. Estou te pedindo para escrever o final comigo. Lia olhou para ele, para o café, para as janelas. E então ela riu, um riso leve, quase emocionado. Eu já tinha comprado a passagem de ida. Mateus sentiu o coração afundar. Mas então ela completou. Mas ainda não comprei a de volta. Ele piscou, confuso. Lia pegou um pequeno caderno de desenho da bolsa. Abriu, mostrou para ele. Era uma ilustração do Café Aurora, com 2 pessoas conversando no balcão. Ela disse, eu comecei essa história antes de você perceber. Mateus riu. Então, você já sabia? Ela sorriu. Acho que alguns lugares fazem as pessoas se encontrarem. Mateus pegou o diário. Abriu a última página. Pegou a caneta e escreveu. Hoje 2 pessoas decidiram não deixar a história terminar. Ele fechou o diário. Colocou-o de volta dentro do livro de capa verde, na estante, entre centenas de outros livros. Porque agora ele sabia algo importante. O Café Aurora não guardava apenas histórias. Ele criava novas. E talvez, algum dia, outra pessoa encontraria aquele diário, abriria uma página e descobriria que o amor também podia começar ali, entre o aroma de café e o som suave de páginas sendo viradas.